a Deus, que é o nosso culto racional. O que significa isso? Paulo está querendo dizer que o maior culto que podemos apresentar a Deus, que a maior adoração prestada a Deus é com o nosso viver, é entregando por completo o nosso viver para servir a Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus. Depois que você está entregue sem reserva no altar de Deus como sacrifício vivo, aí Paulo diz: agora sim você tem condições de bater de frente com este mundo. Agora sim você está apto e habilitado a não se conformar com este mundo, e consequentemente você vai experimentar a boa, agradável e perfeita glória a Deus. Então, Deus tem ciúme no sentido de zelar pela nossa vida. Nós somos propriedade de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Agora, depois dessa introdução, vou estar entrando no texto bíblico que eu tenho lido com os irmãos, no livro dos Salmos. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele está entre os livros poéticos da Bíblia Sagrada. Salmos são poemas, salmos são melodias que engrandecem, que exaltam, que glorificam, que magnificam a majestade divina. O livro dos Salmos está entre os livros poéticos, e os livros poéticos compreendem os livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. E dentre os livros poéticos, 3 se destacam como livros sapienciais ou livros de sabedoria: o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Salmos, se você ler minuciosamente na sua casa e observar a autoria de cada salmo, você vai ver que houveram diferentes salmistas, mas a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. E se nós olharmos acerca da origem de Davi, do chamado de Davi, a história de Davi, como se deu o chamado de Davi, a Bíblia diz no Salmo 89, o verso de número 20, você pode conferir na sua Bíblia, Deus falando acerca de Davi, ele declara dizendo: eu, o Senhor, eu, o Eterno, eu, o Poderoso, eu, o Onipotente, eu, o Criador, eu, o Pré-existente, Jesus, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi a Davi. Aí você vai olhar aonde está descrita essa busca de Deus por Davi. Em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que depois que Deus rejeita Saul, o primeiro rei que reinou sobre a vontade permissiva de Deus, não sobre a vontade diretiva de Deus, Saul reinou, porque o povo de Deus, ao ver as nações que o rodeavam, cada qual tinha um rei que governava sobre si, e eles disseram: nós também queremos um rei que governe sobre nós. E Deus, no seu infinito amor paterno, ele concede então ao seu povo um rei, mas não segundo a sua vontade, segundo a sua vontade permissiva. Saul reina pela permissão de Deus, mas não pela vontade direta do coração de Deus. Nós sabemos então que Saul, ele se rebela contra a vontade de Deus. Deus lhe dá uma ordem para que ele se dirija até os amalequitas e destrua completamente aquela nação, porque Deus estava executando o seu juízo sobre o povo de Amaleque. Certa feita, o povo de Deus se deslocava por um determinado caminho, sob direção de Deus, amando de Deus, e o povo de Amaleque tentou destruir o povo de Deus, tentou impedir os israelitas de cruzar por aquele caminho. Deus então se lembra desse acontecido, e Deus quer executar a sua justiça. Em 1 Samuel 15, Deus dá uma ordem por intermédio da boca do profeta Samuel, e ele diz: se desloque até os amalequitas e destrua completamente aquele povo, não lhes poupe absolutamente nada. Saul se desloca, mas faz o oposto da ordem divina. Ele chega nos amalequitas e ele traz consigo parte do rebanho daquela terra, e ele traz consigo vivo o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Deus então reprova Saul, Deus então rejeita Saul. Agora em 1 Samuel 16, Samuel está cabisbaixo, chorando, se lamentando. A voz de Deus ecoa o profeta dizendo: ei Samuel, pare de chorar, levante a sua cabeça. Samuel, não é tempo de chorar. Coloca azeite no teu vaso. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão destinada a você. Samuel, enche o teu vaso, enche o teu chifre de azeite, vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé. meu Deus. Samuel coloca azeite no seu vaso, no seu chifre. O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Azeite é símbolo da alegria que só o Espírito proporciona. E um dos motivos pelo qual o azeite é símbolo do Espírito Santo, mistura o azeite na água, você vai ver, o azeite individualmente, ele não se mistura.
A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus não tem pacto algum com as trevas. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esse é um dos motivos pelo qual o azeite é símbolo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é símbolo do Espírito Santo. Ele coloca azeite no vaso. Sem a unção do Espírito, nós nada podemos fazer, nada podemos realizar. Tudo que vamos realizar na obra de Deus é essencial e indispensável que tenhamos azeite no vaso, que tenhamos a unção do Espírito, que tenhamos a presença de Deus, porque é a presença de Deus quem garante o êxito, o sucesso, a conquista, o triunfo. Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não me atrevo a dar um passo. Nós não sairemos daqui, a não ser que o Senhor nos garanta que a sua presença nos acompanhará. E Deus tranquiliza Moisés dizendo: fica tranquilo, Moisés, a minha presença irá contigo e te proporcionará descanso. Aleluia! Aleluia! Ele chega na casa, conhecemos a história. Ele olha para Eliabe, ele se precipita e diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente Eliabe será o sucessor de Saul na terra de Israel, porque nós julgamos as pessoas pela aparência das pessoas, mas nos esquecemos que o próprio Jesus ensinou: a árvore não se conhece pelas folhas, a árvore se conhece pelos frutos. Você não sabe quem eu sou pela minha aparência, eu não sei quem você é pela tua aparência. Os meus frutos dizem quem eu sou, os seus frutos dizem quem você é. Então ele se precipita e ele diz: Eliabe, ele é o sucessor. Olha a aparência deste homem. E Deus diz: você está equivocado, você está enganado. Eu não julgo como você julga, eu não olho como você olha. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas eu olho além do olhar humano. Eu vejo onde o homem não consegue ver, eu enxergo onde o homem não consegue ver. Aos olhos humanos talvez tu não vale nada, aos olhos humanos também tu não presta para nada, aos olhos humanos você é capaz, mas aos olhos de Deus você Aleluia! é aos olhos de Deus você é importante, aos olhos de Deus você é uma joia preciosa de destinável valor. Aleluia!